vamos ler a partir do verso 35 em diante. Todos têm? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam de água. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Toma o teu assento, aqueles que ficaram de pé. Glórias a Deus. Irmãos, Deus, Ele está usando esta situação para ensinar os seus discípulos. Deus está ensinando a mim e a você através de algumas situações na prática, como vencer as tempestades, as adversidades e as crises. Eu quero que você olhe para alguns pontos importantes que eu marquei aqui, para podermos aqui trabalhar essa mensagem. Primeira delas, o texto está dizendo que já era tarde. Já era tarde. A primeira coisa que eu aprendo aqui, que aos olhos daqueles discípulos, e na verdade já era tarde, já era o entardecer, em que Jesus chega para eles, e Marcos retrata isso dizendo que já era tarde. Jesus vai pedir eles que viessem entrar no barco e ir ao mar alto, ou ao lago ali. E segundo alguns estudiosos, aquele local é um local onde os ventos surgem repentinamente, ventos contrários, ventos que podem fazer uma embarcação, barcos pequenos afundarem, ventos que podem fazer alguma embarcação perder a rota. E a primeira coisa que a gente olha aqui, que já sendo tarde, ou seja, era tarde para aqueles discípulos. Aos olhos daqueles discípulos era tarde, não era suposto colocar uma embarcação naquele horário, não era bom, não seria aconselhável aos olhos deles, já era tarde. E isso tem tudo a ver conosco. Às vezes nós estamos enfrentando situações que aos nossos olhos, você olha e você diz, já é tarde, no sentido de não tem mais como reverter essa situação. É tarde, é perigoso, não vai valer a pena fazer essa viagem. Aos nossos olhos, talvez você olhe para a situação e diga, já é tarde, ou seja, esse parente, ou esse jovem, ou essa situação no casamento, com a enfermidade, já é tarde. Não tem como, já está avançado. O médico disse, mas já está muito avançado, não tem como solucionar o problema. Isso às vezes acontece conosco, em que nós olhamos aos nossos olhos, dentro do nosso conceito, nós olhamos, analisamos a situação, analisamos geograficamente, olhamos aquilo que ouvimos, analisamos e realmente chegamos à conclusão que parece que não tem solução. Só que quando termina
quando eu digo que não tem jeito, quando eu acho que o tempo acabou para mim, começa o tempo do Senhor. Quando eu penso que não tem jeito, quando eu penso que não há possibilidade, pode ser tarde para mim, mas nunca é tarde para o propósito de Deus acontecer na nossa vida. É difícil sim aos nossos olhos, mas não é impossível para Deus. Terminou o seu tempo e começa o tempo dele. Oh, diga glória a Deus por isso. A primeira coisa que nós precisamos perceber e analisar isso. Quando termina as nossas forças, quando termina os nossos recursos, começa o agir soberano de Deus. Oh, aleluia. Quando a gente pensa que não tem jeito, é justamente dentro nesse momento que o Senhor chega e diz: acabou o seu tempo? Pois é, começa o meu hoje. Aleluia. Oh, glória a Deus. Esses discípulos estão vivenciando isso. Então a primeira coisa que a gente observa é isso. É tarde, realmente é tarde, mas o Senhor está dizendo: começa o meu tempo. Eu trabalho nesse tempo. O meu tempo não é o seu tempo. O meu momento não é o teu momento. Termina para você, começa comigo. Amém. Estamos entendidos? Amém? Então guarde isso com você. Pode estar difícil, mas começa o tempo de Deus. Porque logo em seguida Jesus vai dizer para eles o quê? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes. Jesus está dizendo: passamos para outra margem. Ou seja, outro ensinamento para nós. Jesus não está dizendo aqui: vamos dar um jeito, vamos tentar. Não. Ele está dizendo, ele está se incluindo no meio, ele está dizendo: eu irei com vocês. Passamos para outro lado, para outra margem. Eu vou junto. Eu não estou dizendo para você, mesmo que já é tarde aos seus olhos, eu estou dizendo para você que eu irei junto com você. Eu não estou enviando você sozinho. Eu estou dizendo que nós vamos tentar ir. Não, eu estou dizendo que nós iremos passar para o outro lado. Diga para o teu irmão assim: nós iremos chegar no destino que Deus tem para nós. Diga para o teu irmão: nós iremos chegar no destino que o Senhor tem para nós. Aleluia, nós iremos ancorar o nosso barco dentro do propósito de Deus, no destino que Ele tem para nós. Aleluia. Não importa, está tarde, parece que não tem mais jeito, não importa, nós iremos passar para o outro lado e o nome do Senhor será glorificado. Ou seja, eu não falho, eu vou contigo, o Emanuel, o Deus conosco, eu estou no barco com você. Oh, aleluia, diga glória a Deus por isso, eu estou no barco com você. Ou seja, o que eles irão enfrentar, Jesus está no barco, ele também irá enfrentar junto. Então, o segundo ensinamento que a gente aprende aqui: passemos para o outro lado. Irmãos, terceira coisa que a gente aprende aqui é que quando a gente tem uma palavra direcionada do Senhor, quando a gente tem essa palavra direcionada do Senhor, passemos para o outro lado. Coloca o barco na água. Vamos para o outro lado. A primeira coisa que a gente começa a olhar é o quê? Uma palavra de Jesus, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Ainda que aparentemente eu venha a ter algumas questões pessoais, mas quem está falando é Jesus. Jesus que está falando aqui, dizendo: nós iremos passar para o outro barco. O que os discípulos fazem? Eles colocam o barco na água. Eles vão. Você também iria. Não é isso? Você também faria do mesmo jeito. Por quê? Porque Jesus está falando. Só que o texto está dizendo, logo em seguinte, você pode acompanhar comigo aí: navegando eles, indo eles, surgiu o quê?
uma tempestade. Só que eles estão debaixo de uma palavra de obediência. Eles estão debaixo de uma palavra e eles estão em obediência àquele que deu o comando. E isso faz uma grande diferença. Obediência faz uma grande diferença na nossa vida. Não é a primeira vez que você me ouve dizer sobre isso, porque é princípios. Princípios não podem ser quebrados. Eles põem o barco na água e navegando eles, o texto diz que surgiu o quê? Uma tempestade. Um problema, uma adversidade. Navegando eles, Jesus está no barco, mas Jesus não está no leme. Jesus está na popa do barco. Sabe o que acontece na nossa vida? A gente obedece, só que a gente continua na direção do barco. Nós estamos obedecendo. Jesus me disse para mim colocar o meu barco nas águas, nós vamos chegar do outro lado também. Está tarde, eu acredito, mas eu estou no controle. Aprende uma coisa, você não pode estar no controle. E aí entra o desafio de todo ser humano. Ele não sabe entregar o controle na mão daquele que tem o controle de todas as coisas. Jesus tem o controle de todas as coisas. É Ele que liberou a palavra. Então a gente percebe que Jesus está no texto. Você pode acompanhar que Jesus está na popa do barco. Jesus não está com um leme, Jesus não está ajudando. Quem está na direção são os pescadores, são os discípulos. Eles estão em obediência, mas de um certo ponto, eles conduzindo o barco. Ao ponto que o texto diz, nós lemos aqui, que Jesus fez o quê? Dormiu no barco. Quantas vezes, irmãos, por nós estarmos no comando, na direção do nosso barquinho, a gente permite Jesus dormir no nosso barco. Em vez de termos um momento com Jesus, em vez de aproveitar esse tempo ali com Jesus, permitimos Ele dormir, permitimos Ele ficar ali, sabe, na popa do barco, de um certo ponto dizendo, o Senhor não precisa de remar, mas deixa que nós estamos no controle. Mas eles permitem Jesus dormir. Podemos pensar dessa forma. E é isso que implica aqui nesse texto, que eles só vão acordar Jesus quando surge uma tempestade. Olha o texto. Tem como ir colocando o texto para mim, Letícia, por gentileza? Eles só vão acordar, a tempestade vem, as águas estão enchendo o barco dos discípulos. Põe atenção nisso, Jesus está no barco, mas a tempestade não acorda Jesus. A tempestade é um problema para os discípulos. A tempestade está causando um caos na vida dos discípulos. Mas o texto diz que Jesus está dormindo na popa do barco. Por quê? Porque não tem tempestade que atrapalhe o sono do nosso Jesus. Tempestade tira você da sua comodidade. Tempestade faz os seus olhos ficarem arregalados diante da tempestade. A tempestade, o vento contrário, a água que entra no barco, porque o texto diz que as águas entravam, açoitavam o barco a ponto deles poderiam afundar. Só que aonde Jesus está, o barco não afunda. Jesus está dormindo, ele tem uma almofada no barco, está dormindo. Tempestade, vento contrário, não está impedindo Jesus de dormir. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui, eu quero que você anote isso, que você precisa ter a confiança de que você realmente vai chegar do outro lado. Que vai haver tempestades, vai haver dificuldades, mas você precisa encontrar a almofada da paz dentro do teu barco. A almofada está ali. É que andamos tão agitados, irmã do Virgem, que nós não encontramos a almofada dentro do nosso barco.
Nós estamos tão acomodados, preocupados com o vento contrário, com a tempestade, com a água que está soltando no meu barco, com alguma coisa que eu preciso fazer, porque eu sou pescador, eu sei remar, eu conheço de água, de mar, de barco, mas eu não tenho poder sobre aquela tempestade. Então eles estão ali desorientados, buscando uma maneira, esquecendo que tem uma almofada dentro daquele barco da paz. Quantas pessoas estão se debatendo, irmão? Quantas pessoas estão às vezes se debatendo em meio a uma situação e bastam olhar e encontrar a almofada da paz, que é Jesus. Jesus é a almofada da paz, que traz tranquilidade ao nosso coração. Mais uma vez eu estou aqui para te dizer, não te isenta de tempestade, de problema, de adversidade. Esse evangelho que não tem problema, esse evangelho que não tem crise, esse evangelho que o crente não adoece, esse evangelho que fala por aí, é mentira. No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Suporte a crise. Tenha um bom posicionamento. Encontre a almofada da paz. Não deixe as situações te roubar a tua paz, paralisar você, deixar você aí à deriva, o teu barco à deriva. Quantas pessoas às vezes estão com o barco à deriva? Porque eles não acordam Jesus, Jesus está ali dormindo. E eles estão tentando resolver o problema deles. Conhece gente assim? E Jesus está dormindo e eles estão ainda tentando. Porque enquanto tem possibilidade, eles estão tentando, irmão. Não gaste as suas energias com aquilo que você não tem como resolver. Confia naquele que está ali no barco. Confia no Jesus que está ali. Confia na palavra dele que disse, olha, nós iremos chegar do outro lado. Nós iremos passar para o outro lado. Jesus está ensinando eles na prática. O ministério de Jesus é sempre instruindo os discípulos na prática, na convivência, no dia a dia. E esse momento ali é uma escola, em que ele está mostrando para eles, está vendo aí? Eu disse que nós iríamos chegar do outro lado, nós iríamos alcançar, ancorar o nosso barco do outro lado. A tempestade chegou, o tempo virou, mas vocês estão tentando remar e solucionar os problemas de vocês, tentando chegar do outro lado por conta própria. Eles acordam Jesus, olha o texto. Eles acordam Jesus, ele chega ao ponto, ele porém estava na popa dormindo sobre uma almofada. A tempestade não acordou ele. Irmão, é difícil, não é? Você está numa embarcação balançando, vento contrário, água entrando no barco, a pessoa não tem como dormir. Só que aquele que tem todo o poder, toda a certeza, a soberania pertence a ele, ele está dormindo, dizendo, eu estou chegando do outro lado. Eu sei que às vezes parece difícil, mas você tem que começar a ser, sabe, mais ousado. Você tem que começar a olhar e dizer, não, eu tenho uma palavra de Deus liberada sobre a minha vida. O Senhor já liberou bênçãos nas regiões celestiais sobre a minha vida. O que eu preciso é acreditar. O que eu preciso é me posicionar. O que eu preciso não é ficar clamando, não. É tocar, pegar esse bordão, essa vara que está nas minhas mãos e tocar nas águas, porque as águas vão se abrir. Eu preciso ter coragem, eu preciso ter atitude, eu preciso confiar e depender daquele que liberou a palavra sobre a minha vida. Ele está dormindo, estava na popa dormindo sobre a almofada, e despertaram-no e lhe perguntaram, mestre, não se te dá que pereçamos? Irmãos, as primeira coisa, não vão perecer. Por quê? Porque ele está no barco. Só que a questão é que eles acordam Jesus quando eles não têm mais o que fazer. Assim é muitas pessoas, não é verdade? Só procuram, só buscam quando não tem mais recurso, quando não tem mais jeito, porque enquanto tem, eles estão remando.
Eles estão remando. Eles deixam Jesus dormindo porque Jesus dormindo. Não, deixa Jesus dormindo. Não acorda ele não. Né? Com um ar de eu estou fazendo o certo, mas não. É melhor ter Jesus acordado no barco do que dormindo no barco. A família de Jesus esqueceram Jesus lá em Jerusalém. Não perceberam. O menino ficou para trás. Nós precisamos ter atenção concernente a isso. Trazer Jesus para perto. Ter relacionamento com Ele. Ter um diálogo com Ele. O Verbo está ali diante deles. O Filho de Deus, o Criador, aquele que é maior do que Davi, maior do que Moisés, está ali diante dele e eles estão ali. Não, deixa ele dormir. Aquele que toca, ou que é tocado e pessoas são curadas. Aquele que toca e libera cura, libera virtude. Aquele que dá ordem, eles já tinham tido uma experiência com ele. Lançai a rede. E pegaram muitos peixes. Experiência. Quem está no barco já não é mais uma pessoa comum, é alguém que eles estão vendo milagres acontecer na vida através de Jesus. Eles acordam Jesus porque não tem mais o que eles fazer. E Jesus acorda dizendo: ei, vocês são muito incrédulos. Vocês não têm atitude. Jesus repreende o vento, repreende aquela água, o mar bravio, acalma tudo e diz: nós vamos chegar no destino que eu disse que nós iremos chegar. Olha para o teu irmão e diga: nós vamos chegar no destino que Ele preparou para nós. Nós vamos chegar no destino certo. Essa tempestade não vai impedir você de chegar no destino. Esse problema não vai impedir você de tomar posse daquilo que Deus te prometeu. Aleluia! Acorde Jesus nessa noite. Aleluia! Acorde Ele nessa noite. Encontre a almofada da paz nessa embarcação nessa noite. Descansa o teu coração nessa noite. Senhor, ministra ao meu coração pessoas que andam, sem dormir direito, preocupado com coisas, e o Senhor está te dizendo: descansa em mim. Aleluia. Acalma a tua alma, confia em mim. Eu tenho uma almofada da paz para você. Eu estou no teu barco. A tua embarcação vai chegar no destino que eu tenho preparado para ela. Essa tempestade não vai te parar, esse vento contrário não vai te parar. O que você precisa é acreditar e ser mais ousado. Nós precisamos nos posicionar nesse sentido. Jesus acorda, muda a história daqueles discípulos que estão ali, transforma o ambiente, transforma a situação, e eles chegam no destino que Deus tinha reservado para eles. Que Jesus havia dito: passamos para o outro lado. Eu quero nessa noite, nesse tempo que nos resta, mexer com você nessa noite. Não deixe que a tempestade faça você recuar. Não deixe que as adversidades venham roubar a tua força. Não gaste a tua energia em coisas em que você está remando. Já viu pessoas tentando remar contra a correnteza? Não gaste energia, a tua força, economize a tua energia para potencializar ela da maneira certa. Da maneira certa. Use ela da maneira certa. Não adianta ficar remando, e está cansando. Jesus tem um poder para mudar essa história. Vamos colocar de pé, por gentileza. É tarde, mas Jesus tem uma palavra. Coloca o teu barco, confia em mim. Vai surgir situações para parar o teu barco, mas eu estou contigo no barco. Eu vou com você.
Dessa feita, Jesus está no barco. Da outra feita, Jesus encontrou com eles no meio. Mas aqui Jesus está com eles. Nós vamos juntos. Eu vou com vocês. A tempestade vai surgir. E quando eu perceber que vocês não têm mais jeito de solucionar, eu vou mudar a história de vocês. Porque eu quero ensinar para vocês. Sabe, é Jesus ensinando, irmãos. Que nós precisamos acreditar. Confiar. Que aquilo que rouba a tua paz, aquilo que rouba a tua força, aquilo que você não tem domínio, Ele tem. Ele tem. Basta uma palavra. Vento, te aquieta. Quieta. E as coisas solucionam. O Jesus que está no nosso barco, Ele tem poder para mudar essa situação que talvez, porventura, você esteja vivenciando, a tua parentela, assim. Basta uma palavra. Basta uma palavra. Há poucos dias eu ministrei dizendo para você, basta uma palavra, libere você uma palavra. Porque tem autoridade de Deus sobre a nossa vida. Ele delegou essa autoridade no nome dEle. Nossa vida no altar, irmão, nos dá respaldo para poder liberar uma palavra. Nós precisamos, como igreja, irmãos, abraçar isso. Nós precisamos, como igreja, entender da autoridade de Cristo e como Ele delegou isso para nossas vidas. Seria muito bom, interessantíssimo, se tivesse escrito: e os discípulos repreenderam o vento. Pedro andou sobre as águas. Mas já pensou se eles tivessem, em nome de Jesus Cristo, a autoridade, repreendido aquele vento? Nós estamos na escola de Deus. Ele está te dizendo, você pode. Comigo você pode. Comigo você consegue. Comigo você vai longe. Comigo você chega do outro lado. Pare de ficar remando sozinho. Pare de ficar aí achando que você está no controle. Entenda que eu tenho o controle. Esse vento vai se aquietar, porque eu estou no barco. Eu quero orar com você nessa noite. Aleluia. Eu quero que você encontre a almofada da paz, a tranquilidade que você precisa. O mundo está à procura de uma paz. E Jesus, ele diz no Evangelho de João, olha, eu não dou a vós a paz que o mundo dá. Porque o mundo tem uma paz. É uma paz momentânea. É uma paz que não é duradoura. É uma paz momentânea. Mas Jesus, ele diz, a paz que eu vos dou, o mundo não dá. Eu dou uma paz que excede todo entendimento. Uma paz genuína. Uma paz verdadeira. Uma paz que é uma certeza de que a turbulência está ao derredor, mas dentro de mim eu tenho paz. O meu barco está até entrando um pouco de água, mas eu tenho convicção de que ele não vai afundar, porque Jesus está no barco. Essa é a paz. Essa é a certeza. Essa é a convicção que precisamos ter. É a autoridade que precisamos ter de nos levantar em nosso lar, diante do problema, diante da adversidade, e dizer, olha, eu te repreendo, vento contrário, crise, problema, no nome de Jesus. Eu vou chegar do outro lado. A minha família vai cantar o cântico da vitória. Aleluia. Esse mar vai se aquietar, ou esse mar vai se abrir, a multiplicação vai chegar, vai haver libertação no meu lar, vai haver cura, vai haver transformação. Por quê? Porque Jesus está no barco e eu não vou me desesperar, porque eu encontrei a almofada da paz na minha embarcação. Encontre ela nessa noite. Encontre ela nessa noite.
O mundo dá uma paz enganosa. O dinheiro dá uma paz enganosa. Mas Jesus dá uma paz genuína e verdadeira. Confia. Confia. Não deixe essa tempestade paralisar você. Não deixe essa situação sugar as suas energias. Pare de remar esse barco contra o vento. Vale mais a pena acordar Jesus e dizer: Senhor, muda essa história. Eu quero convidar você. Vem aqui à frente, os irmãos que desejam. Eu quero orar por você nessa noite, para a gente finalizar o culto aqui. Sai do seu lugar, você com a sua esposa. Vem aqui encontrar a paz que você precisa de verdade. Não uma tranquilidade. Eu estou tranquilo, pastor, está tudo bem. Está tudo bem quando a tempestade está mansa. A questão é quando a tempestade vem, que rouba a nossa força, rouba tudo que a gente tem, rouba a certeza, rouba a convicção. Aí a gente encontra a almofada da paz dizendo assim: eu vou conseguir, eu vou alcançar, eu vou chegar do outro lado. Muitas pessoas pensaram que o meu barco ia afundar, mas ele não afundou. Eu vou chegar do outro lado. Muitas pessoas pensaram que esse vento contrário, o inimigo pensou que eu ia desistir, mas a boa mão do Senhor me guiou até aqui. Oh, aleluia. É algo diferente, irmãos. A convicção que precisamos ter. Oh, aleluia. Aleluia. Adore o Senhor. Agradeça a Ele, que Ele te trouxe até aqui, tem sustentado você até aqui, tem mantido você de pé até aqui. Essas águas não irão te submergir. Se passarem pelas águas, elas não irão te submergir. Se passares pelo fogo, esse não irá queimar nem um fio do teu cabelo. Porque aquele que te guarda é poderoso. Aleluia. Pastora Lina, pastor Fernando, vamos orar por esses irmãos que estão aqui. Por gentileza, põe as mãos sobre eles. Vamos orar, pode vir mais à frente, porque nós queremos orar por vocês. Você que veio, que você encontre a paz, encontre a almofada da paz. Que você encontre a autoridade, o posicionamento para dizer a essa tempestade, ou crise, seja lá o que vier para tentar roubar a tua paz, a tranquilidade de vocês, gerar incerteza. Vocês vão dizer: eu vou chegar do outro lado, eu vou alcançar aquilo que Deus prometeu, eu vou ancorar meu barco no destino que o Senhor tem para mim, no nome de Jesus. Aí o destino que o Senhor tem para essa família, o destino que o Senhor tem para eles. Ó Deus, essa tempestade não vai parar, essa tempestade não vai cessar, essa tempestade não vai impedir o barco deles de chegar no destino, porque o Senhor está nessa embarcação, o Emmanuel está presente para dar vitória para você. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, em nome de Jesus. Estão tentando afundar o teu barco, mas não irão conseguir afundar a tua embarcação, porque a tua embarcação está protegida pelo Senhor. Ele guarda, Ele protege. Aquele que não dorme está no barco, aquele que não tosqueneja está no barco, e Ele vai fazer você chegar no destino certo. Deus, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Confia. Encontre a almofada da paz. Encontre ela. Ela está aí na tua embarcação. Oh, aleluia.
remando, remando, remando. Confia, descansa naquele que é poderoso, naquele que tem te sustentado até aqui, naquele que tem sido teu amparo até aqui. Confia em nome de Jesus. Recebe nessa noite. Oh, aleluia. Senhor, nós te adoramos. Aleluia. Oh Deus, aqui está, Senhor. Já oraram para você ou não? Adore ao Senhor, você que está aí. Adore ao Senhor, levante as suas mãos. Clame ao Senhor, clame por você, clame pela sua casa. Senhor, nós Essa oramos família que está aqui nessa noite, Senhor, incomodando o Senhor nessa noite, para acordar em direção dessa família. Senhor, muitas são as tempestades, muitas vezes escondidas em nossos corações. Nós te incomodamos nessa noite. As preocupações, Senhor, aquele que tem levado a nossa vida está cansada diante da sua presença, caia por terra pelo teu nome poderoso. Aquele que é o advogado de Jesus, aquele que dá vitória, é aquele que é juiz do juiz, é aquele que é poderoso para dar vitória. Decreto, ele faz, ele opera, ele age com poder. Eu possa vir em favor dessa família, eu possa vir em favor desse jovem, eu possa vir em favor dos filhos, Senhor Deus, abençoando essa vida, nós oramos em nome de Jesus. Estamos declarando a vitória sobre essas vidas, Senhor, a vitória sobre cada um deles, Senhor. Então, nós te incomodamos para que a bênção chegue sobre esse casal. Te adoramos, adore Ele, adore Ele, adore Ele, adore Ele. Há uma paz sobre a tua vida. Aleluia. Oh, te adoramos, Senhor. Oh, te adoramos, te adoramos. O vento contrário sempre vai existir. A dificuldade sempre vai existir. Mas Jesus está te ensinando. Confia na minha palavra. Oh, aleluia. Levante as suas mãos para o alto. Você que está aí atrás, levante as suas mãos e adore. Aqui na frente, levante e adore. Oh, aleluia. Escute, olha essa canção. Descanse, descanse. Pois eu sou e tu és Ah, aleluia. Olha para mim, olha para mim. Você pode repetir comigo? A minha embarcação vai chegar no destino que Jesus disse que vai chegar. Aleluia. Em nome de Jesus. Nenhuma tempestade vai impedir a embarcação de chegar no destino certo. Tome posse disso em nome de Jesus. Não importa se alguém disse para você, é tarde, ou se não vale mais a pena, não incomode mais o mestre, você não leva jeito, não importa. A tua embarcação vai chegar no destino que Deus tem para ela. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia.
tempestade vem para você ter o respaldo e dizer assim: eu venci aquela tempestade. Eu venci aquele dia. Eu venci. O médico disse, mas eu venci aquilo. Oh, glória. Você fala com propriedade, você fala com autoridade. Porque você passa pelo deserto e você pode falar do deserto. Você pode falar como que foi o deserto. Aí você fala com propriedade. Você não precisa de um esposo, você fala por experiência. Só fala de deserto, de vitória, de conquista que passa por lá. Aleluia. Tome posse, a tua embarcação vai chegar no destino certo. Aplauda o Senhor mais uma vez. Dê a Ele, tributa a Ele, honra